A gente tava misturando as épocas, né? É. A atual é com a que ele jogava, mas existem algumas semelhanças, né? Aquele time que o Dodô convive um pouco em 95 e depois é emprestado para o Paraná, ele vivia a fase final dele, Sim. né? 95 já não foi um ano bom Sim. para o São Paulo, era o tal final da era Tele. Sim. A gente compara algumas situações, pode acontecer daqui a pouco com o Palmeiras do Abel. Sim. A gente estava conversando com o Manchester City, né? Tá chegando a hora. São coisas que são ciclos, né? Sim, sim. Mas aí talvez até, coincidentemente, a sua saída por empréstimo, para o momento do São Paulo, talvez não tenha sido ruim para você, naquele turbilhão de coisas que estavam. Mas daí acho que quando você volta, já tem uma outra dinâmica, né? Qual técnico você pega? Você não pega o Parreira, né? Você já pega o Muricy, porque entre o empréstimo do Paraná e a volta, o Parreira passa São Paulo. pelo São Paulo. 96, né? E aí o Muricy, que era o interino, Sim. volta. E aí ele te aproveita, é isso? 96. Eu fui pro Paraná por um empréstimo de 1 ano. E aí, na época o Paraná era o melhor time do sim. Paraná, É, tetracampeão, a gente foi campeão paranaense. E até que eu não joguei muito lá. O Lazzaroni era o técnico. Olha só. Chegou a ser líder do brasileiro, eu fui fazer matéria lá. Líder do brasileiro. O Sidney volante, auxiliar do Mano. Foi emprestado não é isso? eu, o Sidney volante, que é auxiliar do Mano hoje, né? Sidney Lobinho. Sidney Lobinho. Jogava bem o Sidney. E o Vaguinho, lateral esquerdo, que virou Sim. técnico. Agora é técnico, auxiliar do Vadão na seleção feminina. Ah, que legal. Fomos nós 3 emprestados pro Paraná. Pra pegar, no meu caso, eu mais jovem que eles, né? Pra pegar jogo, experiência e tal. Cara, e foi legal pra mim, porque o time do Paraná tinha Gil Baiano, Olha. Claudinho, Saulo centroavante, Edinho Baiano. Cara, esses caras. Mano, eu falo que esses caras aí, os caras eram dinossauros, né? Cara, mas assim, o Elcio volante, cara. Sim, o Lourinho. Caras que me ajudaram pra caramba, assim, na questão de malandragem e tal, não sei o quê. E era pra eu ficar 1 ano. E em 6 meses, cara, eu não tava conseguindo jogar, me adaptar. O Lazzaroni também, meio. Falei, voltei pro São Paulo, vou voltar pro São Paulo. Aí voltei pro São Paulo, eu fiquei treinando separado, porque não era pra eu voltar. A diretoria não queria que eu voltasse, mas eu, como jogador do clube, tive que passar um período treinando separado. E o Parreira era o treinador do time de cima do São Certo. Paulo. E o Muricy ficava dando uma atenção pra essa galera que não jogava menos, era auxiliar. E às vezes, nessa época, tinha alguns amistosos. E eu nunca deixei de treinar. E o Sérgio Rocha, que tá em Cotia, que é o preparador físico. Grande Cara, Sérgio. esse cara foi super importante pra mim, porque ele que dava os treinos pros caras que eram não relacionados. E ele cobrava muito a gente, né? Pô, vocês estão aqui, mas futebol pode mudar, tal, não sei o quê. E eu treinei todos os dias, tal, me dediquei bastante. E a diretoria de São Paulo não queria que eu ficasse. Foi terminando o ano de 96, já começou, vai emprestado pro Colo-Colo, vai emprestado não sei pra onde, tal, porque a gente não te quer aqui, tal, não sei o quê. Aí o Muricy assume o time. Olha isso. O Muricy a gente foi campeão de aspirante em 95. O Muricy sabia da minha qualidade e sabia que eu tava treinando bem e que eu tava bem. Aí o Muricy me chama e tem uma conversa. Ó, vai virar a temporada de 97. Eu quero você treinando, fazendo a pré-temporada com a gente. E você vai ter tua última oportunidade aqui, porque ninguém te quer aqui. Olha isso, cara, que loucura. Daquele jeito, Muricy. É. Ninguém te quer aqui. Porque você foi emprestado e voltou tal. Falei, beleza. Aí fiz a pré-temporada da minha vida, né? Dei a vida. Treinei pra caramba, tal, não sei o quê. E aí tinha o Rio São Paulo. Rio São Paulo eu joguei bem pouco. Entrei um jogo contra o Flamengo, no Morumbi. Cara, e os 15 minutos que eu joguei pra caramba. O São Paulo acho que perdeu esse jogo, não lembro. Acho que tomou 2. Mas eu entrei no jogo e a torcida, opa, quem é esse cara? Porque eu fiz umas jogadas, tal, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, o negócio... Não era aquele Rio São Paulo que tinha uma regra que batia falta direto, umas coisas, O São Paulo perdeu esse jogo, o Romário jogava no Flamengo, sei lá, e você entrou e... Eu lembro que eu entrei... Causou tinha bastante gente isso. no- Não, tava lotado o Morumbi. Exato. Cara, eu entrei bem pra caramba e assim, a torcida, meu, quem é esse cara? Pô, é aquele menino que foi artilheiro e tal, e começa, né? E aí, tava pra começar o Campeonato Paulista. E o Muricy me banca como titular. Na primeira partida estreia. contra... O jogo da minha vida é São Paulo e Portuguesa Santista. Porque o Muricy me banca. Contra tudo e contra todos. Porque tinha o Valdir, tinha... Quem mais tinha? Eu lembro que eu joguei com o Marques no ataque. O Marques estava no São Paulo. Olha. Cara, e o Muricy falou, o Dodô vai jogar, tal, não sei o quê, tal, não sei... E assim, ninguém queria que eu jogasse. Nem o diretor da época, ninguém. Não tinha mais tele, Não tinha, É. ninguém. É. Aí,
fomos semana do jogo da Portuguesa, tal, não sei o quê, e eu treinando no time titular, e treinando bem pra caramba. E o Muricy, não, você vai jogar, tal, não sei o quê. Só que contra tudo e contra todos. Aí fomos pro jogo. Pô, aí eu joguei o jogo da minha vida, né? Aí eu joguei pra caramba. Contra a Portuguesa Santista em Santos, um calor do caceta. O Urico Murso. E eu joguei. E, pô, e jogou Marques, eu e o Denilson na frente. E ataque sem ninguém enfiado e tal, só movimentação. Cara, eu fiz gol, eu dei passe, eu dei caneta, eu fiz um jogaço. Só que antes desse jogo, o Muricy me chama, fala, ó, ninguém te quer aqui, eu tô te bancando aqui, então você, por favor, se você não jogar pra caralho, Você tá fora. você tá fora e eu também, tá? Então, por favor, Você jogue. joga. Cara, e aí eu joguei. Olha só. Pô, e aí eu lembro que acabou o jogo, todo mundo ia pra dentro do vestiário fazer entrevista, né? O vestiário lotado e o pessoal perguntando pro Muricy, eu tinha certeza que ele ia jogar bem. Porque eu conheço o Dodô, porque, pô, não sei o que, tal, não sei o que. E aí foi assim que eu comecei a jogar, porque o Muricy me bancou contra a vontade de muita gente lá no São Paulo. E eu tive que dar essa resposta, assim, mas eu fiz uma pré-temporada muito boa, consistente. E no jogo eu joguei pra caralho. Aí comecei a ganhar fôlego, tipo, Cara, pô, o São Paulo tem um jogador Você que vê pode que ser interessante. É muito interessante porque a história dele no São Paulo ela dependeu muito dos dois maiores treinadores da história do São Sim, Paulo, do do Tele e do Muricy. Isso é Muricy fato. ainda começando, Começando, sem... não. Porque depois o Muricy que sai, Depois até eu ele voltar. Não era o Muricy, Não era o tricampeão, sim, sim, brasileiro. mas, claro, o mas cara ele também foi muito Ele é importante. auxiliar no Tele, né? Era mais ou Muricy menos como auxiliar do você, o Tele. cara tava buscando Isso, seu espaço, sim, né? sim. Vocês estavam mesmo na mesma página ali. Né? Cara, mas muito inteligente, sabia muito de bola, né, cara? Não, e é legal que isso que o Dodô falou, né, dessa coisa do jogo rápido, porque isso é uma das memórias, porque é uma conexão também com aquele São Paulo, né, que o São Paulo do Tele era aquele pá, 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 a bola, mas realmente essa coisa de você falar que era um time sem centroavante, que ficava ali muito veloz, era uma conexão com esse time, né? E muito legal porque o Muricy me via treinar. E via, pô, eu tô vendo quem eu tenho aqui, tô vendo ele lá treinando. Cara, ele é do clube, por que não aproveitar, né? Por isso que eu falo, a gestão é muito importante. O cara do futebol tem que estar dentro do futebol, cara. E assim, pô, o Muricy é do futebol, tá no futebol, conhece o São Paulo. Por que ele vai deixar chegar um jogador que, pô, às vezes não vai se adaptar, tal, se tem um jogador lá da base que pode resolver o problema? Não é o Muricy que tem a frase, eu não desisto de jogador? É um daqueles. Cara, e assim, e foi isso, ó, eu esqueci de falar, o Ari tava já no time. O Ari foi contratado em 96. Foi, Aí jogou tava o com a Valdir, Ari, o Miller tava saindo do São Paulo. Então esses caras todos estavam na pré-temporada. Eu era tipo a sexta, sétima opção. Mas ele falou, continua treinando. Treinando que eu tô te vendo. E aí começou em São Paulo, ele não tava sendo aproveitado, e o time não tava indo tão bem, ele continua treinando. Então ele foi super importante, assim, me deu tipo um maior respaldo. E aí eu tive só, pô, depois da pressão que ele me deu, né? Se você não jogar, você vai embora e eu também. E aí, em 95, a gente tinha o time de aspirantes, que a gente até foi campeão com esse time de aspirantes. E jogava pouco no profissional, mas a gente tinha um time, porque o São Paulo tinha muitos jogadores na época. Né? E aí o ano de 95, eu treinei praticamente o ano todo com o seu Tele sob comando. Cara, imagina o Tele que adorava. O cara era quase que um artesão de jogadores, né? sim. O cara ia melhorando. Sim. Ele melhorava alguma coisa do Dodô? O cara, Não, você é louco. o jogador mais técnico. Não, Tione, eu cheguei no São Paulo, eu lembro o primeiro treino. Cheguei pra treinar no profissional em 95, depois da taça achando que tava bem. E aí isso é uma coisa que, por isso que o jogador melhorava. Os jogadores mais jovens tinham que chegar 30 minutos antes do treino pra ficar batendo na bola, pra aprender a bater na bola, pra passar. E eu tava batendo na bola, não lembro se era com o Denilson, se Isso era com... coisa do Tele. Isso era coisa do seu Tele. E eu tava batendo na bola, o seu Tele... É esse menino aí que eu mandei contratar, tal, não sei o quê. Me deu uma dura, por quê? Porque eu batia na bola com muito efeito e tal, e ele me ensinou a bater na bola de uma forma que a precisão melhorou. Olha isso. Então, cara, assim, esses detalhes técnicos que o seu Tele tinha, não só comigo, mas com todo mundo que trabalhava no São Paulo, era uma coisa que forjou muitos caras para depois melhorarem e conseguirem chegar na seleção brasileira, terem carreiras maravilhosas, como a maioria desses caras tiveram, né? Então, assim, Tele era o detalhe, era o gesto técnico. Era muito coletivo, mas melhorando o jogador a cada treino, cara. Então eu vivi isso. Que bom, né? E isso pra mim foi sensacional. Demais. Ó, o Arnaldo geralmente é o cara que fica com o almanac, só que o nosso almanac foi... virou devidamente presente. Não, virou virou presente. presente. Não, a gente Virou deu- presente, né? a gente virou presente. Mas achei aqui a ficha, tá?
desse jogo aí do Dodô. Juiz de fora? Vamos lá. São Paulo 2, Flamengo 2 em Juiz de Fora, 4.737 pagantes. O São Paulo tinha Zete, Pavão, Rogério Pinheiro, Bordão e André Luiz. Mona, Donizete, Ailton e Denilson. Entrou o Thiago depois. Almir e Dodô. No lugar do Almir entrou o KT. E no lugar do Dodô entrou o Alexandre, técnico, Tele Santana. Dodô fez titular, cara. O jogo do Brasileirão de 95. São Paulo não tinha chance de classificação, mas. Primeiro cara, gol deve aos ser 45 primeiro tempo. Deve ser um batismo O do Dodô. caramba. Se não me engano, tem um gol do Flamengo aí? Tem. Aloysio e Chulapa. Ailton. Aloysio Chulapa. É o Chulapa. É. Ó, o time do Flamengo: Emerson, Luiz Carlos Vinck, Elbert, Aguinaldo e Luiz Carlos Alexandre, Pingo, Hugo, Fábio Baiano e Rodrigo, Marco Aurélio e Aloysio Chulapa, técnico o Apolinho, Washington Rodrigues. Sim, Rapaz. Isso aí é relíquia. Sério? Isso é relíquia. Aí. Isso foi em 95. 95. Último jogo da temporada. Último jogo da temporada. Aí em 96 o seu Tele Adoece. adoece. Mas antes do seu Tele adoecer, ele teve uma conversa comigo e eu fui emprestado pro Paraná Clube, né? Ele falou, não, você tem que vir jogar um pouco, pegar um pouco de experiência, vai lá pro Paraná Clube, né? E aí o seu Tele acabou ficando doente, né? E eu fui jogar no Paraná na temporada de 96. Mas eu aproveitei um ano todo de 95 porque era assim... E os coletivos no São Paulo, cara, era loucura, porque a gente era do time de aspirante, então a gente treinava muito com o time principal. Cara, era cada pega, cada coletivo, pegada. era melhor que jogo, assim. Porque nosso time era muito bom de moleque, né? Então era, assim, um aprendizado total. E a gente tinha que treinar cabeceio, treinar passe, treinar lançamento, treinar tabela, treinar tudo. Então a gente aprimorou muita coisa na parte técnica da coisa com o seu Tele.